amigo torcedor vascaíno, Marlon Gomes procurado pela diretoria do Vascão e tem também negociações avançadas pela contratação de um camisa 8 no Cruz Maltino. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui neste seu Fala Gigante. Tem reforço para o técnico Pedro Emanuel. Finalmente uma boa notícia na nossa colina histórica. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades para você aqui e agora. E ainda não se inscreveu, essa é a hora. Se inscreva e ajude o nosso crescimento. Show? Vambora! Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero primeiramente trazer essas imagens aí a vocês. Imagens do que aconteceu na manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa. Em algum momento vai aparecer para vocês um nome específico que é o colombiano Andrés Gomes. O que isso significa? Andrés Gomes treinou com o elenco na manhã deste sábado. O Andrés Gomes, ele tomou um pisão no pé na partida contra a equipe do Bahia no último final de semana. Não foi constatada nenhuma lesão, mas ele sentiu fortes dores, e essas dores, inclusive, o tiraram do jogo, amigo torcedor Cruz Maltino, do meio de semana contra o Olímpia. E só para fazer uma leve correção, tá? Ele não sentiu um pisão no jogo contra o Bahia, pois ele desfalca o Vasco da Gama também contra a equipe do Bahia. No aquecimento ali ele começou a sentir as dores, então não conseguiu entrar em campo na partida dentro da Arena Fonte Nova. Então ele já vem desfalcando o Vasco há 2 jogos seguidos, uma falta absurda que faz. O Andrés Gomes é talvez hoje o principal jogador do Vasco de uma forma geral, mas do setor ofensivo sem sombra de dúvidas, é uma peça importantíssima e é uma excelente notícia, né, para o técnico Pedro Emanuel ter o Andrés Gomes realizando as atividades hoje no CT Moacir Barbosa, e a expectativa é que ele amanhã esteja à disposição, né, do português para essa partida contra a equipe do Santos dentro do Caldeirão de São Januário. Vamos ver, vamos ficar ligado, né? Formação muito importante, é um reforço gigante aí para o técnico Pedro Emanuel nesse jogo de amanhã. E falando em reforço, cara, se prepara, senta se você está em pé, pois nesse vídeo iremos falar muito sobre o mercado da bola, muito sobre essa situação envolvendo reforços, pois estamos no sábado, ainda no final quase da tarde, mas já com muitas informações referentes a reforços no Vasco da Gama. Na manhã de hoje, o amigo Venê Casagrande, um abraço Venê, ele trouxe uma informação relacionada a uma consulta que o Vasco fez ao Atlético Mineiro para saber a possibilidade de ter o meia Alexander, jogador que pertence ao Galo, foi comprado pelo Atlético no meio do ano passado, por empréstimo até o meio do ano que vem. Hoje, né, o Alexander é um atleta de 22 anos, o Alexander ele chega ao Atlético Mineiro no meio do ano passado. Eu lembro do início do Alexander no clube de Minas Gerais, foi um início bom, os primeiros jogos, inclusive eu estava assistindo a estreia do Alexander, não sei por qual motivo, eu estava acompanhando aquela partida do Atlético, e ele entrou muito bem, dando mobilidade, canhotinho, muito bom de bola. Eu lembro do Alexander, inclusive, dos tempos de Fluminense, foi um nome que o Vasco tentou a contratação já no meio do ano passado, porque o Alexander apareceu no Fluminense com o técnico Fernando Diniz, o Diniz tentou trazê-lo para o Vasco da Gama, entretanto as coisas não avançaram. E agora, o Alexander é um nome que agrada ao departamento de futebol do Vasco e agrada também a comissão técnica do Pedro Emanuel. Então a negociação foi aberta, o Vasco vem conversando, né, com o clube de Minas Gerais para entender a possibilidade de formalizar uma consulta. Informação do Venê é que ainda não há uma proposta na mesa, informação consultada pelo Venê com fontes de dentro do Atlético Mineiro, mas nas últimas horas o jornal O Globo, amigo torcedor Cruz Maltino, trouxe a informação que Vasco e Atlético Mineiro já conversam até sobre as compensações financeiras para um empréstimo imediato. Ou seja, as negociações já estão num estágio avançado. Não avançado a ponto de fechar, mas avançado a ponto de Vasco e Atlético Mineiro estarem conversando sobre compensações financeiras para fechar o negócio. Nesse momento, além do Vasco, não há nenhum outro clube que queira a contratação do jogador. O Vasco da Gama tem interesse na contratação do Alexander por conta de um pedido específico do técnico Pedro Emanuel, que adota um sistema de 3 volantes. E, inclusive, na entrevista coletiva da última quinta-feira contra o Olímpia, o Pedro Emanuel fala sobre isso. Ele diz que ele não joga com 3 volantes no meio-campo, ele diz que joga com um
líbero, um cabeça de área e 2 meias. E realmente, se a gente parar para pensar, é assim que o Vasco joga. O Jair, mais fixo, mais preso, mais posicional, e o Thiago Mendes e o Tietchan tendo total liberdade para chegar ao ataque. Então de fato, não são 3 volantes, são 3 jogadores de origem da posição, mas dentro do sistema de meio campo do Vasco eles não cumprem a função determinada de um volante, né? Então essa é a ideia, essa é a visão de Pedro Emanuel. Não à toa, o Vasco hoje na janela de transferências não está atrás de um 10, o Deossa não é 10, o Alexander não é 10, o Vasco quer um segundo volante, um jogador que tenha característica de marcação, de pegada, mas que tenha qualidade também para chegar à frente. Então, Deossa, houve uma tentativa, não avançou. E agora o nome do Alexander é um jogador que a diretoria Cruz Maltina está interessada para suprir essa lacuna que o técnico Pedro Emanuel enxerga que há dentro do elenco. De mais um jogador com qualidade para ele utilizar ali à frente desse líbero do setor defensivo. Então, informações importantes para trazer a você. Eu gosto, cara. Eu gosto muito do Alexander. Eu lembro do Alexander dos tempos de Fluminense, um jogador que cresceu muito em pouco tempo e é uma expectativa grande com relação aí a esse nome. Te empolga? Sinceramente, deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso. E, gente, eu ia partir para outro assunto, importante também, tá muito relacionado a atacante que pode chegar ao Vasco. Ia deixar esse assunto para o final, mas eu quero falar logo sobre esse. Foi uma informação, né? Inclusive, eu já tinha essa info relacionada ao Marlon Gomes. Amigo, realmente aconteceu, tá? O Vasco da Gama, nesta janela de transferências, sondou a situação do Marlon Gomes. Foi um nome, sim, procurado pelo departamento de futebol do Vasco. O Vasco da Gama, sim, abriu conversas para entender a possibilidade de uma contratação do Marlon Gomes. Entretanto, amigo torcedor, o Vasco esbarrou na alta pedida do clube ucraniano, que é o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano pediu 20 milhões de euros para negociar o jogador, valor hoje completamente fora da realidade financeira do Vasco. Para você ter noção, 20 milhões de euros, hoje, na nossa moeda, é um valor próximo à casa de 120 milhões de reais. É muita grana, é muito dinheiro. Talvez olhando daqui a alguns meses, com o Marcos Lamáquia dentro do Vasco da Gama, um poder de investimento maior, até dê para o Vasco fazer esse tipo de contratação. Mas hoje, o que podemos falar é, o Vasco procurou, o Vasco teve interesse sim na contratação do Marlon Gomes, mas esbarrou nos valores. E essa situação do Marlon Gomes é uma postura hoje adotada pelo departamento de futebol do Vasco da Gama, tá? E aí eu te falo, não sei se por conta hoje de ter o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe à frente dessa pasta, 2 crias das categorias de base do Vasco, 2 jogadores muito identificados com o Vasco da Gama, 2 jogadores que nasceram aqui. Mas o Vasco, hoje, departamento de futebol do Vasco, ele tem internamente adotado a postura de procurar nas janelas de transferências jogadores criados no Vasco. O Vasco da Gama, e é uma informação, procurou sim o Evander nessa janela. O Vasco da Gama, nessa janela, procurou sim o Gabriel Peck. O Vasco da Gama, em janelas anteriores, procurou o Juan Bezerra, cria das categorias de base. O Vasco da Gama procurou o Marlon Gomes. É uma postura do departamento de futebol do Vasco da Gama conversar com jogadores criados aqui. Internamente o Vasco entende que são jogadores que já estão acostumados com o clube, jogadores que sabem o tamanho do Vasco, jogadores que sabem o peso da camisa, jogadores que entendem o tamanho da torcida e jogadores identificados com o Vasco da Gama. Então, internamente é visto que esse tipo de jogador é bom contratar. E foi exatamente por isso que o Marlon Gomes foi procurado. É claro, pela bola que tem, mas especificamente por ter sido um cria daqui. Então não surpreendam se outros jogadores crias do Vasco da Gama também estejam sendo procurados e pintem na colina histórica em breve. Inclusive, informação, o Douglas Luiz foi procurado pelo departamento de futebol do nosso Vascão. Então, informação importante, mas o Vasco esbarrou na alta pedida salarial. Bom, amigo, para fechar com vocês agora esse nosso Fala Gigante, falando em reforço, falando em
contratação. O Vasco da Gama quer sim a contratação de John Mercado, tá? Hoje, nesse momento, o Vasco quer reforçar o setor ofensivo e após não conseguir fechar as contratações de Brian Rodrigues, o John Mercado é o plano B da diretoria Cruz Maltina. O ponta equatoriano de 24 anos, que inclusive nesse sábado marcou um gol pelo Sparta Praga em uma partida que aconteceu pelo Campeonato Tcheco, é hoje uma das prioridades do Vasco para esse setor ofensivo. O Vasco já formalizou proposta pela compra dos direitos econômicos do jogador. O clube tcheco sequer abriu conversas e se mostrou irredutível até agora quanto a negociar o atleta. Mas o Vasco tem a cartada na manga, amigo torcedor cruzmaltino, de, no caso, entender que pelo fato do clube tcheco ter sido eliminado da Champions League, conseguir a liberação do jogador. Hoje é um atleta importantíssimo, um nome que definitivamente, amigo torcedor cruzmaltino, é visto, né, pelo Sparta Praga como um grande atleta, um jogador que já passou pelo futebol brasileiro, então já está adaptado aqui ao nosso país e é visto pelo departamento de futebol do Vasco da Gama como definitivamente uma grande oportunidade de reforçar o elenco e ajudar ofensivamente o cruzmaltino. O Vasco se agarra muito à situação de John Mercado, o desejo dele em vestir a camisa do Vasco. Houve uma conversa, né, diretamente com o jogador, para entender a vantagem do atleta em vestir a camisa do cruzmaltino, e o John Mercado, desde o primeiro momento, se mostrou muito interessado em vestir a camisa do nosso Vascão. Então, é nisso que o Vasco da Gama vem se agarrando, no desejo de John Mercado em vestir a camisa cruzmaltina, no desejo do atacante, do ponta esquerda, muito bom de bola, tá? Muito bom de bola, vi os lances dele, fui perguntar sobre a situação do jogador e definitivamente é um atleta visto com excelentes olhos pela diretoria, as negociações seguem acontecendo. Então, deixa aí a sua opinião nos comentários. Seria um bom nome? É o plano B do Brian Rodrigues, cara, e é o nome sim hoje que o Vasco da Gama negocia para o setor ofensivo.